Olá, seja bem-vindo a mais um Conversa Pública e hoje nós vamos falar da violência enfrentada no estado do Rio de Janeiro, mas com um viés diferente, mostrando como famílias de vítimas podem correr atrás de seus direitos. Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos o doutor João Tancredo, advogado e secretário-geral do Instituto dos Defensores dos Direitos Humanos. Ele que é muito conhecido por defender causas do povo. Seja muito bem-vindo, doutor João Tancredo. Muito obrigado pela oportunidade, é sempre bom estar junto para trocar ideias. Doutor, nos últimos dias temos visto um número muito grande de vítimas da violência. Na sua opinião, o senhor que acompanha isso há tanto tempo, esse número realmente tem crescido? Na questão da violência urbana, assim, especificamente, a gente pode usar uma frase que eu acho que é perfeita. A gente diz, pior do que está, não dá para ficar. Não é verdade? Tem ficado muito. Quando você diz, impossível, não é possível. A gente tem aumentado muito o número de pessoas mortas, muito o número de policiais mortos e feridos nessas incursões. Então esse quadro tem se agravado. Isso tem razões diversas, né? Mas em especial, no Rio de Janeiro, em especial, é por conta de uma política de segurança que é do confronto. O Estado ele porque faz uma pesquisa e parte da sociedade acredita que tem que eliminar mesmo as pessoas, e aí a polícia vai para a rua com essa finalidade por ordem do seu comando, por ordem do secretário de segurança, por ordem do governador, e aí vai para o confronto. Quando a gente sabe que isso definitivamente não vai resolver, nós vamos só aumentar o número de mortos e não vamos resolver a questão da violência na cidade. E aí não tem jeito, né? É a população de baixa renda a que mais sofre com isso. Você usou uma expressão interessante, que era a população invisível. Essa população é invisível para os bens sociais, para os serviços que o governo não presta, né, que deveria prestar. Ela é invisível nesse aspecto. Agora, na bala perdida é a população que mais se vê. A bala perdida, na verdade, ela tem CEP, tem classe social e cor. Então, são negros, pobres, moradores das favelas, das periferias, que estão morrendo diariamente nessa questão. Nessa questão de como é que a gente vai resolver esse tema, eu acho que tem soluções simples. Primeiro que é uma miséria que está nesse país, a gente precisa rever essa questão. Doutor, a gente vê tantos casos ganhando a mídia atualmente, mas não é de hoje. Há muitos casos de tempos atrás. Queria que o senhor nos dissesse qual foi o caso que mais marcou a sua carreira. Eu começo em 1985 com uma morte de uns 5 jovens em Nova Friburgo. Isso aqui é espantoso. Os 4 deles estavam namorando num local lá no alto do teleférico, que é um lugar turístico, e um policial foi lá cobrar de 1/5 um acerto que tinha feito. Aí matou esse 5º e teve que, para eliminar os outros, queima de arquivo, matou os 4. Foi uma coisa horrorosa, chocante. 5 jovens, assim, na flor da idade, foram barbaramente assassinados por conta de, me parece que a época era R$120. Isso é uma coisa chocante. Tem casos, diversos casos, mas tem um outro que me deixa também muito chocado, que aconteceu aqui na Baixada Fluminense. Um jovem cabo da aeronáutica comprou um veículo usado e dentro de 2 dias entendeu que o carro não estava muito bem e foi devolver. E disse o dono, você pode me devolver, mas você vai ter que me devolver, pagar R$400 que está com amassado no paralama. Ele falou, não, o amassado já estava. Mas para se livrar daquilo, ele falou, então toma aqui 200 e foi embora. No dia seguinte foram policiais na casa dele para fazer aquela cobrança para o comerciante. E disse, só tem até amanhã. No dia seguinte, cercaram ele na rua junto com um amigo, fuzilaram os dois e jogaram no Rio Guandu, que é o chamado, e a gente vai chegar no desaparecimento num mais conhecido. Jogaram no Rio Guandu. Um sobreviveu e fez essa denúncia. Então você vê a barbárie a que ponto chegou. A vida, que é o maior bem que a gente tem, não tem patrimônio maior que a vida. A honra, que é importante, vem em segundo lugar. Tanto que o Código Penal, matar alguém é a maior pena que tem. Depois vai descendo. Só descobrimos isso por conta desse caso efetivo que um sobreviveu. Aí a gente vai desaguar num dado importante, que é o dado Amarildo. Né? Somos todos Amarildo. Por quê? Porque depois de um determinado momento, os grupos de execução, aí formados por policiais, por militares, ou por bombeiros, tem de todo tipo. Ou gente que não que forma grupo de extermínio mesmo, que vem de uma segurança privada, na ausência do Estado. Eles começaram a desaparecer com algumas pessoas, que o desaparecimento complica a investigação. Caso anterior a Amarildo, a Patrícia Acioli,
Essa moça desapareceu na Barra da Tijuca, dentro de um carro, uma engenheira, e aí da classe média, e nunca mais se encontrou Patrícia. Essa era uma forma que se encontrou, que os executores encontraram, de dificultar a localização da vítima. Isso veio hoje, então você tem um número desaparecido muito grande e a gente talvez tivesse um número de morte muito maior se esse corpo tivesse desaparecido. Então nós temos dados, inclusive, maquiados. Os dados oficiais, eles, em certo aspecto, eles são imprestáveis para uma análise segura do que está acontecendo, porque tem muito desaparecido aí. E uma pergunta agora pessoal, quando surgiu o interesse de atuar com esse público? Nada começa de velho, né? A gente tem um motivo, evidentemente que eu tinha um comprometimento ideológico, como tenho até hoje, é de que enquanto a gente estiver construindo sociedades separadas em ilhas de excelência, de fantasia, nós vamos ter uma sociedade justa. Não adianta a gente querer ter plano de saúde bons para uma determinada camada da sociedade quando a grande maioria não está assistido por nenhuma saúde. Não tem saúde, está abandonada para a pessoa. Quando a gente entender, a classe média com mais poder econômico, entender que se a gente tiver um semelhante, que tiver em condições de igualdade, não estou querendo nem dar os mesmos salários, estou dizendo igualdade para que ele cresça, etc., etc., nós não vamos ter nunca uma sociedade ideal. Não adianta eu me cercar dentro de um condomínio com toda a segurança, quando a sociedade em volta está inteiramente abandonada à própria sorte. Ou a gente tem uma noção de solidariedade entre os povos, ou a gente não vai conseguir caminhar para lado algum, a barbárie vai tomar conta. E aí eu começo isso de muito jovem, naturalmente. Mas tem um dado, né? Eu tenho um dado. A minha origem é uma origem de garoto de Caxias. Criado, venho de Minas Gerais, tem uma fase em Caxias pequena, numa parte muito pobre, que é beira-mar. Dali eu vou para Vigário Geral, diria que foi um upgrade assim, que eu tive, assim, uma promoção social, e fui criado em Vigário Geral até os 16 anos de idade. Quando eu saí de Vigário Geral, depois para cuidar, e nunca saí de Vigário Geral, porque estou sempre em Vigário Geral. Fiz 60 anos e comemorei em Vigário Geral, porque é ali que estão as minhas raízes. Com muita alegria, meus amigos, tem amigos que sobraram, não sobraram muitos, porque foram muitos que morreram por conta disso tudo. Esse envolvimento é por conta de acreditar que a gente pode, por conta da origem, e por conta de acreditar que a gente pode fazer uma sociedade mais justa e equilibrada. Não é discurso, não. Quando me perguntam, eu falei que eu tenho 60 anos, mas quando me perguntam quantos anos o senhor tem, eu falo, eu tenho 12 ou 15. Como 12 ou 15? É que eu tenho 12 ou 15 pela frente. Eu tenho que contar para frente. E eu quero dedicar esses 12 ou 15 que faltam a cada dia que eu puder a lutar por uma condição melhor de vida das pessoas. Nós vamos agora para um rápido intervalo, nós voltamos já já, não saia daí.